endodontia, voltada para a anatomia interna. E os componentes do grupo são eu, a Lara, Helena, a Maria Carolina, a Bruna, a Gabi e o Marcos, para a disciplina de gestão do conhecimento. A endodontia é a parte da odontologia que cuida do diagnóstico, da prevenção e do tratamento das patologias pulpares e dos reflexos dessas patologias na região do periápice do dente. Para a realização da terapia endodôntica são utilizados instrumentos que vocês podem ver aí nas imagens. Esses instrumentos são feitos, cada um deles de diferentes ligas metálicas, e cada tipo tem um design, uma arquitetura diferente na sua parte ativa. Essa arquitetura, esse design, essa concepção faz com que cada tipo de instrumento tenha uma indicação definida durante a realização da terapia do canal radicular, de modo que ao final o que se objetiva, o que se persegue é que tenhamos canais limpos, desinfetados e que possam ser obturados hermeticamente. Quando se faz isso, proporcionam-se condições para que o organismo recupere e o dente volte às suas funções normais e ao seu desempenho estético. Os centrais e os laterais superiores, eles têm a anatomia simples, porque eles estão em lugar de fácil acesso da boca. O central, eles podem apresentar a curvatura das raízes para vestibular. E a polpa pode ser removida usando a broca de Beth. Assim como os superiores, os inferiores também estão em lugar da boca de fácil acesso e por isso eles também têm anatomia simples. Já os incisivos centrais inferiores, eles possuem somente uma raiz e em 65% dos casos possuem uma raiz em direção reta e em 15% a raiz possui em direção voltada para a distal. Os incisivos laterais superiores possuem uma anatomia simples, a maioria dos casos possui a raiz voltada para a distal e a polpa é removida com a broca de Bate, como os incisivos centrais superiores. Os incisivos laterais inferiores também possuem uma anatomia simples, pois eles estão em um local de fácil acesso. Possuem uma raiz única, em 54% dos casos, com a raiz reta, em 33% a raiz voltada para a distal. Os caninos superiores podem apresentar diferentes curvaturas de suas raízes. Para detectar a direção da curvatura das raízes, deve-se tirar diferentes radiografias em angulações diferentes. Se a curvatura apical da raiz mover em direção oposta à movimentação do cone do raio-x, a curvatura estará para vestibular. Caso a curvatura mova-se na mesma direção que o cone do raio-x, a raiz apresenta curvatura para lingual. Os caninos muito longos apresentam dificuldades para serem lidos. Os caninos inferiores possuem um comprimento médio de 22,6 mm. Possuem um único canal e uma raiz. Porém, pode existir caninos com duas raízes e dois canais, e possuem uma câmara pulpar ampla. Pode-se fazer a abertura coronária deste canino, ou seja, expor a câmara pulpar dele, mas antes deve-se fazer um procedimento como a radiografia e o isolamento absoluto. 68% das raízes do canino são retas e 13% das raízes são curvadas para a distal. Os premolares superiores estão localizados posteriormente na boca, por isso a realização do trabalho é mais difícil. O primeiro molar superior
Normalmente são birradiculares, ou seja, uma raiz é localizada na vestibular e a outra na lingual. A cirurgia de acesso à câmara pulpar deve ter forma oval, sendo maior no sentido vestíbulo-lingual do que no sentido mesiodistal. A maioria dos primeiros molares inferiores apresenta 2 raízes e pode variar o número de canais, sendo 2 canais na raiz mesial e 1 canal na raiz distal, ou 2 canais na raiz mesial e 2 canais na raiz distal, ou 3 canais na raiz mesial e 1 na raiz distal, ou então 3 canais na raiz mesial e 2 canais na raiz distal. Além dessas variações, esses dentes também podem apresentar 3 raízes. Assim, é possível verificar a enorme variação anatômica que pode estar presente no primeiro molar inferior. O segundo premolar superior apresenta-se com uma única raiz na maioria dos casos, mas somente poucos apresentam-se com um único canal. Não só o segundo, mas também o primeiro, durante um tratamento endodôntico, para evitar complicações, faça várias radiografias de diagnósticos e a estude com atenção. Só inicie o tratamento endodôntico após ter certeza das variações anatômicas que podem estar presentes no dente a ser intervido. O segundo molar inferior pode apresentar anatomia interna e externa semelhante aos primeiros molares inferiores. Na região furca, eles podem apresentar uma pequena raiz acessória na vestibular, forma penducular. O primeiro molar superior normalmente tem 4 canais, que estão distribuídos de modo: um canal na raiz palatina, um canal na raiz vestíbulo distal e 2 canais na raiz vestíbulo mesial. A raiz palatina pode apresentar curvatura para vestibular em 54% dos casos. Nos primeiros molares inferiores, apesar de sua grande maioria apresentar-se com 2 raízes, o número de canais radiculares pode variar do seguinte modo: 2 canais na raiz mesial e 1 canal na raiz distal, 2 canais na raiz mesial e 2 canais na raiz distal, 3 canais na raiz mesial e 1 na raiz distal, 3 canais na raiz mesial e 2 canais na raiz distal. Além dessas variações, esses dentes podem se apresentar com 3 raízes e todas as variações anteriormente citadas. Desse modo, é possível verificar a enorme variação anatômica que pode estar presente no primeiro molar inferior. O segundo molar superior apresenta variação no número de raízes. Ele pode apresentar 2, 3 ou até mesmo 4 raízes. A fusão das raízes no segundo molar superior é um fato comum, principalmente nos pacientes de origem mongólica. A presença de 3 raízes é um fator indicativo de que a raiz médio-vestibular deve ser muito bem pesquisada, pois ela pode apresentar 2 canais, como no primeiro molar superior. O segundo molar inferior pode apresentar anatomia interna e externa semelhante aos primeiros molares inferiores. Na região da furca, eles podem apresentar uma pequena raiz acessória na vestibular. O terceiro molar superior e inferior tem anatomia interna irregular, mas também é necessário tratamento endodôntico caso necessário.